Olá pessoal, tudo bem? André Pedroso Sem Filtros novamente vos falando e hoje eu estou aqui com duas pessoas magníficas. O nosso deputado estadual aqui por Minas Gerais, Bartô. Obrigado. Valeu ter vindo. Obrigado a você. E nosso amigo Gayer, que estava lá em Franca, no movimento conservador lá da Alta Mogiana, agora está aqui, um cara lutador, guerreiro, e está na frente da batalha, e mesmo não estando no seu estado. Que diga de passagem, isso é super importante. Obrigado, gente, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Valeu. Obrigado pelo convite também, olá a todos aí, prazer estar aqui. Maravilha, Bartô. Gustavo, você que está fazendo, encabeçando, agora você é youtuber, empresário, professor, agora você é apresentador de congresso conservador. Você viu, né? O destino me levou para essa posição, eu estou gostando. A gente faz os planos, parece que Deus vem e... Engraçado, você fala assim, nada do que está acontecendo na minha vida hoje, nada foi planejado. Foi planejado. Nem há um mês atrás eu estava planejando o que está acontecendo agora. Eu passei minha vida inteira planejando ser professor, ter a minha escola, cuidar da minha família, mas até para poder fazer isso eu percebi que eu tive que expandir um pouco mais a minha lista de coisas a fazer, para poder proteger aquilo que eu considerava como sendo mais importante, que é cuidar da minha família, Sim, cuidar da minha escola, fazer o que eu amo fazer. Só que eu via que se eu não fizesse mais, eu não ia poder fazer o mínimo. Aí eu comecei a gravar vídeos, comecei a participar de debates nas rádios lá da minha cidade. Você arrebentando os petistas, eu adoro, eu adoro ouvir aquele vídeo seu na rádio. É bom. O povo gosta de ver o adoro. E eles ajudam também, né? Eles falam tanta besteira, como é que não tem condição? Não tem como você não ganhar um debate desse, né, velho? O petista, você ganha o debate ficando calado. Verdade. Se você deixar de falar, ele mesmo se contradiz. E aí, cara, eu comecei a ser convidado para participar de congressos, e aí comecei a ser convidado a apresentar, e de repente eu virei meio que apresentador oficial. Meio que virou já. Ele tá sendo, todo congresso o povo chama, aí eu eu tô gostando disso, né? Eu acho isso muito legal, de poder ajudar, liderar, levar à frente, organizar. E o bom é conviver, encontrar com as pessoas. Hoje eu tô conhecendo o Bartô, a gente não conhecia antes, né? Pois é, bacana. Então eu viajo muito pelo Brasil e eu conheço que tem muita gente boa. Tem muita pessoa boa, né, cara? Tem muita gente boa. É que a política, esse meio fica... Eu acho que tem um divisor de água aí. Depois que o Bolsonaro entrou na política, eu acho que foi um divisor de águas, né? Que realmente você pode estar ali sem se contaminar, né? Isso. Ele serve como um exemplo, né? Eu acredito nisso. Eu falo que ele é a ponta de lança que atravessou uma malha que até então era intransponível. A gente nem tentava mais. Qualquer pessoa de bem falava que mexer com política... Não, política é para quem não presta. Era esse o que a gente falava, né? Sim. Assim como a gente acreditava. Mas depois que ele entrou, ele perfurou essa navalha, a gente olhou ali e falou, peraí, se ele passou, dá para mais pessoas passarem. Sim. E, na verdade, foi isso que aconteceu. Teve muita gente que foi eleita, não porque o Bolsonaro foi lá, bateu no ombrinho e falou, ó, esse aqui, votem nele. Não, é porque as pessoas falaram, olha, Bolsonaro, esse cara eu estou vendo uma coisa parecida. Ele é fiel à verdade, ele defende os valores, ele apanha, mas não cede. Eu acho que as pessoas procuram muito isso hoje. E o Bolsonaro, ele passou isso pra gente, né? Que tipo, aquelas pessoas que lutam pela verdade e não cedem para a máquina de destruição de reputação. E ela é forte. E a imprensa, ela controla boa parte dos políticos no Brasil hoje, porque eles fazem o que acham que é preciso ser feito para aparecer na manchete. Você está sendo humilde de novo. Boa. A maior parte. Por favor. Mas está nascendo aí umas sementes de esperança em cada lugar. E eu estou viajando pelo Brasil e eu estou percebendo isso. Por isso que eu fico cada vez mais esperançoso. Nada pode ser imediatista, viu? Nada vai ser resolvido agora, né? E o interessante também é que nessa questão assim, de vir novas pessoas também, há toda a questão de momento político. Vários cientistas políticos vieram, e foi por isso até a questão do alinhamento que eu estava falando com você aqui antes, vários cientistas vêm falando como que a política de 30 em 30 anos dá um pulo, dá uma renovação. Parece que as pessoas vão deixando a política de lado, vão cansando, a política vai se deteriorando, vai gerando mais indignação, as pessoas indignadas começam a tomar frente novamente, começa a aparecer as e aí pessoas começa a vir uma janela de oportunidade. E que a gente viu aí claramente como 2008 foi uma grande janela de oportunidades, né? Não só por questão do Bolsonaro, 2018. Mas veio várias outras pessoas também. 2020 seguiu um pouco essa lógica. Umas que a gente não percebeu muito bem quem era, né? Mas a gente aprendeu muito com isso também. Nada melhor que o tempo também, né? O tempo mostra, não tem jeito. Mas eu acho que mostrou dos dois lados. Tanto para não eleger essas pessoas e também que a pessoa que, a hora que agora ela não vai ganhar, essas pessoas não vão ganhar, não vai. Eu ouvi falar aqui até o Alexandre Frota vai ser deputado estadual, porque sabe que federal, ele sabe que federal ele não é vai só mais. Você olhar as curtidas e os comentários e você entende o que é. Então eu acho que as pessoas vão pensar duas vezes antes de trair os princípios que colocou ela lá. Desculpa te cortar, vai lá. Não, mas isso é de suma importância, você falou, por causa que é a coerência que mantém as pessoas lá.
quando você vira e fala assim, os princípios não tem um, outros tem outro, né? Várias pessoas de vários lados entram, mas quando você quebra essa coerência, o povo já não te respeita mais. Exato. E não só o povo, no meio político também. Porque quando você vira e fala assim, tinha uma barreira intransponível, porque são pessoas ali. Olha, eu vou te falar a verdade, eu fiquei bem impressionado em ver que na Assembleia de Minas Gerais eu achava que eu ia entrar no ninho de cobra, na primeira eleição minha, não conhecia nada de política ali no meio estadual, acompanhava só a esfera federal, o impeachment da Dilma, a gente fazendo pressão para derrubar ela, e aí a gente começou a conhecer as pessoas, né? Enfim. Então, quando eu entrei na Assembleia, eu falei assim, não, vou entrar no ninho de cobra, um ambiente muito pesado, naquele negócio assim, onde que todo mundo é bandido, aquele negócio, sabe, aquele receio todo. Quando eu cheguei lá, eu vi que, tipo assim, é muito do que a gente vê aqui fora. Pessoas sempre bem intencionadas, pessoas sempre defendendo as criancinhas contra a corrupção e tal, etc. Mas é no dia a dia que a gente vai ver quem é quem. E tem uns muito bons, né? Então, por isso que é importante ter coerência, até mesmo perante os próprios colegas. Porque, por exemplo, eu era do Partido Novo, né? Que graças a Deus estou fora. Enfim, Mas aí o pessoal começou a ver. No primeiro ano foi muito difícil, porque no primeiro ano é quando eles te testam mais, né? Só que logo no primeiro ano eu já comecei a entrar em embate com o próprio governador do Partido Novo. Um princípio nosso, que é ser contra os tributos, né? Inclusive essa é uma bandeira principal minha, corte de tributos, era uma bandeira claramente, assim, o que o Novo definia, assim, principalmente era isso, andou. E aí nisso eu já me posicionei, não, tá errado e tal. E aí, você sabe muito bem como é que é se posicionar contra o próprio partido, é complicadíssimo. E dentro disso, os próprios deputados ali da Assembleia começam a ver, pô, o cara é coerente mesmo. Entrei com emenda para tirar auxílio, na verdade, colocar os deputados na reforma da Previdência, tomei 1h30 de pressão. Mas o deputado já conhecia um pouquinho como é que eu era, sabia meus valores, sabia que tá tipo assim, vamos tentar, mas não vai ter jeito, mas mesmo assim ficou aquele clima meio desgastado. Logo em seguida, entrei com uma emenda no projeto, porque isso é de iniciativa da mesa, da casa, não posso entrar, então só com emenda que eu entro, né? Entrei com uma emenda, que é só uma iniciativa do TJ também, para tirar o auxílio, moradia de juiz. Aí os meus colegas da casa começaram a olhar para mim e falaram assim, pô, realmente ele não está de brincadeira aqui não. Ele não veio só atacar a gente. Ele realmente está proposto a fazer isso, ele faz isso com o governador, faz isso com a casa, faz isso com o Tribunal de Justiça, que é muito complicado, viu? Tribunal de Justiça, entendam, desembargadores são tão políticos quanto deputados. Então, assim, realmente a coerência é o que dá o escudo. Porque as pessoas passam a te respeitar. Eu posso ser muito coerente. Quando você não vai e volta. Exatamente. Eu posso ser coerente, eu posso defender todos os meus valores sem agredir o outro, sem dar um tapa na cara do outro. E aí, quando ele vê que não é nem para um, não é para amiguinho, não é para o outro, ele é assim mesmo, ele ainda tem um grande respeito aqui, que ele trata com calma a questão, você começa a avançar. Então, a gente está precisando realmente de cobrar isso mais também dos nossos representantes e ficar de olho quem é e quem não é. E aí, logicamente, todo mundo vai perceber o tanto que a esquerda é incoerente, né? Esses dias mesmo, eu estava ali, falei assim, não é possível. Movimento feminista contra mulheres na guerra, mas não quer direito igual? Não quer direito igual? Só quando convém. Só quando convém. E as pessoas percebem isso. A quebra da coerência. E o que você está achando disso? Lá no próprio jornal que você teve lá em Franca, Gaia, o pessoal falando dos conservadorismo, que está diminuindo, o jornal batendo. O conservadorismo está diminuindo? Que o conservadorismo está diminuindo, porque você viu lá o tamanho que foi o evento lá em Franca. E eles falou que não tinha tanta gente, que catou uma foto do fundo, e tirou. É o que eles sempre fazem, né? Mas que você acha? Não tem como uma pessoa ir contra. Nós começou lá com a oração, cantando um hino nacional. Tem como alguém ser contra esse tipo de congresso, esse tipo de reunião, esse tipo de, não sei, de reunião de pessoas de bem? Tem como alguém ser contra? Tem como, sim. A doutrinação faz isso, né? Ela destrói, deturpa completamente a mente da pessoa, a capacidade dela de absorver a realidade. Por que eles odeiam tanto isso? Hino nacional, oração. São coisas que nos unem. A esquerda, para ela poder fazer o que ela quer, né, o seu objetivo final, ela só consegue fazer uma sociedade que esteja quebrada, né, estraçalhada. Você tem que pegar vários grupos, dividir eles, colocar eles para odiarem uns aos outros, e aí você tem um caos. Primeiro divide, depois coloca um contra o outro. Apesar de ser antigo, não continua sendo usado porque continua sendo eficiente, né?
Funciona, E a forma né? que eles fazem isso é justamente colocando um homem contra mulher, aquilo que nós já sabemos, né? Negros contra brancos, gordos contra magros, feios contra bonitos. Então, assim, eles fazem dessa forma. Ele não E tá qual que é usando o humildade antídoto? agora, não. E qual que é o antídoto disso tudo? Quando a gente consegue encontrar um ponto comum que nos une. A nação, o patriotismo, por que Deus, pátria e família é o tripé da destruição deles e é o tripé de uma sociedade saudável? Deus, pátria. Tem coisa que nos une mais do que isso? Nós somos todos filhos de Deus e todos somos filhos da mesma pátria. Estamos dentro da mesma pátria. Nós temos a mesma cultura, falamos a mesma língua, temos os mesmos valores, os mesmos costumes. Pode ter uma pequena variação ali na geografia do país, mas se é brasileiro lá do Acre e um brasileiro do Rio Grande do Sul se encontram, eles vão ter muito mais em comum do que diferentes. Sim. Né? Se um brasileiro do Rio Grande do Sul e um do Acre se encontram lá no Japão, eles vão se abraçar, vão sair para... Cara, entendeu? Eles sabem que existe ali uma ligação. E a nação, ela é construída por famílias. É uma discussão que eu tenho com várias pessoas, grandes pensadores, que dizem, não, a nação é construída por indivíduos. Eu falo, não. O que constitui um indivíduo é a famíia. Você quebra a família para você ver se você vai ter indivíduo. Você não vai ter indivíduo. Você vai ter mal, massa de manobra. A nação vai mal. Se a família vai bem, a nação vai bem. Tem um ditado que a nação é apenas tão forte quanto os seus indivíduos. Eu discordo disso. A nação é apenas tão forte quanto as famílias que estão ali dentro. Se você tem uma família coesa, você tem uma nação coesa. Porque uma família coesa, ela consegue passar de geração para geração os valores e princípios, que é a cola do tecido, né? O que junta tudo, o que une tudo. E é por isso, como respondendo a sua pergunta, que eles odeiam e são contra. Porque nós somos a favor daquilo que nos une. Eles são a favor daquilo que nos separa. Cara, muito interessante você falou, porque a minha essência é liberal conservadora e, para mim, tudo começa no indivíduo. Apesar de que eu tenho um valor de família e sei o Mas o que é faz o importante. indivíduo? Exatamente, é nesse ponto que eu chegar. Porque, para mim, o indivíduo é capaz de mudar tudo. Mas, para ele ser capaz de mudar tudo, ele tem que ter base, ele tem que ter suporte. Ele precisa ter ali aquilo que dá realmente o suporte todo para ele enfrentar o dia a dia. Eu, por exemplo, nesse meio político, é uma situação complicadíssima. Eu viro para amigos meus e falo assim, qual foi a última vez que alguém parou, te xingou, alguém te atacou e não sei o quê? Não, nunca teve isso não. Para a gente isso é comum, o tempo inteiro. Quase todos os dias. Exatamente. Quando não é todos Processo, os dias. inquérito, STF, Polícia Federal. Não, hoje em dia... E aí a gente saber que pode voltar para casa, né, seja com minha noiva, né, que é praticamente minha esposa, ou com meus pais, ou meu filho chega para mim e fala assim, papai, eu te amo. Eu falo com isso, filho, você tem noção tanto que isso significa para mim. Você tem noção tanto que isso dá força para o papai estar aqui. Você enfrenta qualquer coisa. Enfrenta qualquer coisa. Então, para mim, o indivíduo sim é capaz de enfrentar tudo, é ele que faz a mudança de tudo, mas o indivíduo precisa também de ter sua formação. Não é ter sua base, né? Porque assim, o que o indivíduo muda tudo, tá? O que ele vai mudar? Para que mudança ele quer chegar? Qual é o objetivo? Tudo isso tem que vir lá de dentro. E o que constrói isso daí? É a família. Não adianta. A gente fala muito assim, eu amo o Brasil. Eu amo Goiânia. Eu amo Goiás. Você não ama o Brasil. Você não ama Goiânia, você não ama Goiás, você não ama Minas Gerais, você não ama uma coisa. Você não ama essa mesa, eu não amo essa sala. Não tem como você amar uma coisa inanimada. Você pode ter uma apreciação muito grande, um carinho, né? Um sentimento de pertencimento. Você ama, são pessoas. Você pode amar um bichinho de estimação, animal, né? Mas nós amamos pessoas. Quando eu falo assim, eu amo o Brasil, eu quero esmiuçar. Onde é que vem isso? Eu amo as pessoas do Brasil, eu amo as famílias do Brasil. Eu amo saber que eu faço parte desse grupo que eu acho maravilhoso, que nós temos essa cultura maravilhosa, que nós temos esse calor humano, essa capacidade de fazer amizade onde quer que a gente vá, de ajudar uns aos outros. É isso que eu amo. E quando eu vejo o ataque da esquerda, não é um ataque contra o Brasil que me deixa indignado. É isso. E isso é uma coisa... É o Brasil isso daí. Nós amamos as famílias do Brasil. O que é uma nação, gente? Você acha que uma nação é uma linha no mapa? Você acha que você vai chegar lá na Amazônia, vai dar um pé? Opa, saí da nação, voltei para a nação. A nação é um conglomerado de famílias que tem isso tudo em comum que eu estou falando. E é isso que a gente tem que proteger. E aí você falou uma coisa que para mim é tudo, cara. Quando seu filho fala para você, eu vi que você ficou emocionado. Eu sou... É desse jeito, para tocar, para mexer comigo é falar. Eu só tenho 3 opiniões que me importam nessa vida. Só 3. Gabriel, Maria Fernanda e Etienne. Eu não importo sair a imprensa, o que quer que seja, eu não importo com os ataques, eu não importo que eles me xinguem, e a imprensa faz isso muito. Sim. Se o meu filho, minha filha e minha esposa entendem e aceitam que o que eu estou fazendo é por eles, e pelos nossos netos, que não existem ainda, mas eu já preocupo com eles, e pelos próximos, cara, eu aguento qualquer coisa. E aguento rindo e fazendo
fazendo piada igual você faz. Piada ainda, falo, tô nem aí pro que vocês pensam. Eu sinto pena desse povo, cara. Porque nós somos pessoas bem resolvidas. Nós somos pessoas, a gente chega em casa, a gente tem uma família que nos ama, a gente sabe o que é prioridade, a gente sabe o que vale, né, o que é valoroso nessa vida. Essas pessoas que nos atacam, Não tem. eles não têm isso. Eles são vazio vítimas. demais, é vazio eles demais, né? dariam tudo, posso falar, eles dariam tudo para ter um filho que vira e fala o que seu filho fala para você. Eles dariam tudo para ter isso, mas não tem. E quando tem uma coisa quebrada, você presta atenção nessas famílias. Gente, essa ideologia ela é nefasta demais, ela é destruidora demais, porque ela destrói as famílias. É porque só uma pessoa, tem que chamar de pessoa, só uma pessoa, no meu entendimento, para querer destruir uma família, porque ela não tem mesmo. Para ela querer destruir esse amor de mãe e pai, de filho e filho. É somente uma pessoa que não tem, que não entende, porque se ela tivesse, ela não ia querer destruir isso, não ia querer destruir uma... É inveja, rancor. Se você não tem uma Eu acho que é religião, tudo método. você não pode querer destruir a outra religião de outra pessoa. Se você não tem, cada um está no seu grupo, eu te respeito, você me respeita, mas agora você querer destruir a religião, querer destruir a família... Para mim é tudo método. Para mim é muito claro isso, a gente, né, grande estudioso aí, acompanha e vê como que as coisas são feitas nos países de esquerda, como que eles têm lá todo o Fórum de São Paulo, como eles tratam a questão toda, porque, por exemplo, até mesmo... Eles andou lendo uns livrinhos aí, né? Tal do Marx. Sim. Não, e para você ver uma coisa, por exemplo, nem o Fórum de São Paulo, que aqui o pessoal falou assim, conspiração, né, não. Muita coisa que a gente falava antes, o pessoal falava assim, possível isso. Nada Eles já a ver, admitem abertamente. nada a ver. Site. Hoje, Já viu o site hoje já, não já? abertamente. Não, hoje Hoje eles abertamente. transmitem os encontros do Foro de São Paulo. E aí a pergunta é o seguinte, se antes era um absurdo falar que tinha um governo aqui no Brasil que pretendia fazer a pátria mãe, né, que é aquele negócio, o Cone Sul inteiro ali, até esqueci o Uma nome. pátria forte. Não, é mãe, eu esqueci o nome aqui agora, você lembra? É do Bolívar, o sonho inicial do Bolívar. É a Ali é pátria toda a mãe América lá. América do Sul. Fazer uma pátria unida ali de todo mundo, que é poder conquistar tudo, né? Todo mundo olhar para mim Poxa, assim, não podia fazer igual a União Europeia? Não, e o pessoal olhar para mim assim, Não pode ser assim? não, isso não existe não, Bartô. Não, coisa de doido. Até parece que o PT defende um negócio desse. Isso não existe. Hoje, ele defende Ursal. claramente... Ursal. Mas tem uma forma que ele chamava, acho que era Pátria Mãe, que eles chamam todo o Cone Sul ali. Enfim, aí hoje, é claro isso. Tem ali a ata do Foro de São Paulo, tem ali o PT corroborando essa ideia, e as pessoas não se indignam. Por quê? Tudo é método. Você vai quebrando. Pode ver, mas não pode tocar. Pode tocar, mas Não põe pode na pegar. boca. Pega um pouquinho, vai sentindo. E aí, até um ponto que é para nossas vidas pessoais também, a questão de como que pequenos deslizes levam a grandes deslizes. E o método dele para poder, né? Porque a pessoa que está lá em cima, ela, não é que ela quer quebrar a sua família, ela quer conquistar o povo e ter autoritarismo. A maioria dessas pessoas, elas não tem intenção de destruir a família. É isso que eu vou falar para você da doutrinação. A doutrinação coloca a mente da pessoa naquele estado mental que vai agir, que leva o resultado final, que é a destruição da família. Exatamente. Mas a maioria dos esquerdistas, eles não têm essa vontade de sair destruindo família. Eles acham, na verdade, que eles estão lutando por algo mais justo, mais inclusivo, mais plural. Só que eles são massa de manobra. Por isso que eu falo que eles são vítimas. A maioria dos esquerdistas que eu já conheci não são pessoas ruins. São pessoas que estão ou numa carência muito grande, ou eles foram convencidos de que eles estão agindo pelo bem. E a maioria da direita hoje no Brasil, maioria não, mas quase a metade, já foi esquerdista na adolescência. Você pode sair perguntando. Já foi. Minha cota de esquerdismo foi só até ali contra o imperialismo americano. Graças a Deus que eu votei no PT. Eu já votei, cara, Eu já achei que o Che Guevara era um herói. Eu sou sincero. Nunca achei. O meu só foi até o imperialismo americano ali. Eu era contra o imperialismo americano. Só isso, graças a Deus. Eu estava no meu Fusca. Imperialismo estadunidense. Eu estava no meu Fusca indo trabalhar e escutei que Lula, candidato a presidente, acabou de ser eleito presidente da República. E eu dentro do meu Fusca, pensando, puta, cara, o cara chegou lá. O cara é um sindicalista, é um trabalhador, ele chegou lá, cara. Ele vai mudar, ele vai melhorar as coisas. Você entendeu? Olha como é que o cara tinha um poder na mão, o cara tinha tudo. A história do cara, ele tinha tudo. Mas chegou lá, ele não se contentou em
pegar um pouquinho de mel, igual todo mundo pegou e queria levar o pote inteiro, colocar nas costas. Engraçado bom você falando bibi isso, inteiro. eu lembro quando anunciaram Lula é o novo presidente do Brasil. Eu não esqueço disso. Eu chorei nesse dia. Eu falei, puta que pariu, fudeu. O que vai acontecer? Você já percebia que o negócio ia ser ruim mesmo. Por causa que juntou, Ali eu ainda tava- que juntou também com uma época que meu pai estava saindo da empresa que ele trabalhava, que ele era sócio, e eu tô tipo assim, pô, tá tudo dando errado. E assim, para mim era muito lógico essa questão de esquerda, assim, eu nunca fui, não era estudado, não era politizado, mas... Era instintivo, Era esse trem é instintivo, errado, esse negócio é errado. Tá errado, tá? Esses valores que ele prega, a coisa que ele tá olhando, tá tudo errado, isso não resolve, não é assim, vai acabar com a produção, vai gerar um problema na economia, meu pai tá saindo da empresa aqui agora, o que vai acontecer? Então aquilo me deu um desespero, que eu chorei nesse dia. E foi a primeira vez. Aí quando ele veio assim, eu falei assim, nossa, é menos pior do que eu imaginava. E agora, em 2022, eu tenho um certo receio. E eu tô assim, gente, se acontecer isso, meu Deus, Não, Deus vai me livre. acabar Mas com que é o país, plástico. vai acabar com o país. E eu só fico pensando assim, tomara que não seja tão ruim, igual da última vez eu pensava e não ia. Mas a gente não pode deixar, vamos focar aqui, vamos Aí eu juntar falo uma coisa pra energia. você, né? Ele vai vir agora com raiva. Sim. Antes ele achava que tinha como enganar o brasileiro. Por isso que ele foi de pouquinho em pouquinho comendo pela Agora é beirada. perigoso que ele vai querer fazer Agora tudo ele de vai uma vir vez. numa raiva. Ele já está numa raiva. Ele foi preso. E o povo foi festejar a prisão dele. Gente, Gai, Ele vai vir Você para sabe- arrebentar você sabia tudo. que eu- raciocina perguntando- para vocês ver se o Bolsonaro não tivesse ganhado. Vamos imaginar que nós estamos na Nárnia. Só pegar esse aqui, por causa que realmente ele está com raiva, ele está com vingança. Eu conversando com gente assim, né, no meio das autoridades lá que entende de tudo, eu falando assim, o pessoal que está inserido mesmo em todos os partidos e tal, eu falo assim, gente, mas por que ele está com raiva? Ele sabe que ele roubou. Não, ele acha que o que ele fez é por uma causa maior. Ele Não, sabe. não é isso não. Ele sabe que ele roubou. Mas que eu falei assim, pois é, mas ele foi pego. E ele lavaram a alma de todo mundo em cima dele. Então agora ele vai vir para cima de todo mundo. Ele vai vir para destruir mesmo. É. Agora imagina, gente, nós estamos na Nárnia, né? Outro planeta, outra atmosfera. Bolsonaro não ganhou, ou nem tinha Bolsonaro. Quem ganhou foi o Lula ou o poste do Lula, o Haddad. Imagina nós passar a pandemia hoje, Nossa. que nós passou. Porque, tipo assim, eu acho que ninguém para, às vezes, para poder pensar. Agora, imagina o Haddad passando, sendo presidente do Brasil em pandemia. Agora, o que aconteceu? Imagina como Seria é que... o Justin Trudeau, só que no período de 2 anos. Nós O estaria, Trudeau que ele fez no Canadá, né? nós estaria no Canadá ou na Austrália? Ou já Não, na seria Venezuela? seria igual o Parede Canadá. meia com a Venezuela. Seria igual o Canadá ali. Cara, eu acho que seria Prisão uma loucura mesmo, mesmo. congelar todos os bens e contas bancárias de todo mundo. É isso que eu falo para algumas pessoas hoje. Ah, eu não voto no Bolsonaro. Beleza, você não vota no Bolsonaro. Aí eu dou esse quadro, eu dou essa visão para ela. E se não fosse o Bolsonaro? Se fosse o... Rapaz, aí as pessoas falam, Aí a gente coloca uma pulga atrás da orelha nela. Seria um Canadá mesmo. Com esquerda não dá para brincar. Não dá para brincar. Os caras são muito preparados. Tem uma máfia mundial, né? Porque são todos entrelaçados ali. Eles sabem o que fazem, eles têm uma forma operacional que é muito mais evoluída que a da direita. A gente precisa aprender muito isso, Eles têm já a mídia toda a seu favor. A geração mais nova, galera, a inversão de valores está muito preocupante, está muito preocupante. E nós que eu falo que eu tenho um grupo lá na Cidade Franca, cada um puxando para um lado, nós conservadores ou de direita, nós não somos unidos igual da esquerda. Não. Eles podem brigar, falar mal ali, mas na hora que é para pegar na mão, eles não soltam, não. E aí volta na hora aquilo que é você para pegar falou, na mão, não solta. dividir para destruir. Se a gente não aprender, aqui eu falo assim, ó, né? Quer xingar, quer estar fazendo coisa errada, fala no grupinho de WhatsApp, xinga aqui nos nossos eventos e tal, não sei o quê, mas lá fora, para poder divulgar videozinho, para poder viralizar, vamos segurar, vamos bater em quem realmente é nosso inimigo, vamos focar ali, ó, porque é ali que não dá, entendeu? Aqui, né, por exemplo, eu sei que alguns aqui têm problema lá com o MBL, com o Arthur Duval e tal, etc. Pô, o cara tá passando ali, coitado, velho, tá numa situação muito foda. Aí eu sei que ele também plantou
o rancor e o ódio todo do conservadorismo estão atacando ele, estão atacando. Até um comentário do assessor meu que eu achei engraçado, foi o seguinte: nós nunca imaginei os conservadoristas iam defender com mais raiva as mulheres do que até os próprios pessoalistas, né? Não, quando é para ser defendido, que a gente percebe que uma transgressão aconteceu, nós somos verdadeiramente quem defende. Sim, mas aí o que acontece? Esse ataque pesado em massa nele, é que eu falo, vamos jogar para o pessoal PT, porque por mais que você tenha rancor, por mais que você discorde de várias questões do MBL, compara, por exemplo, um Kim Kataguiri, que está lá na Federal, com uma Thalira Peroni, que está querendo liberar crime no Brasil. Eu sei. Bartô, Entendeu? mas agora eu vou ter que discordar de você. E minha opinião própria. Eu entrei de penetra no 6º encontro do MBL no ano passado. Eu fiz umas perguntas lá muito da hora, até pro Dória. E um cara, ele ia fazer a mesma pergunta, o senhorzinho, cabeça branca, tinha no mínimo 70 anos, estava lá. Foi lá e perguntou, e eu ia fazer a mesma pergunta que ele perguntou depois dele. Só que ele perguntou e eu resolvi. Eu vou te falar qual que é a pergunta. Kim, o Arthur Duval, eu gosto de vocês, gosto do trabalho de vocês, mas o jeito que vocês falam dos bolsonaristas, que vocês pegam pesado demais, vocês acham que não está errado? Vocês acham que vocês não têm que ter mais respeito? Eu gosto do trabalho de vocês e sou Bolsonaro. Eu acho que ele também entrou como infiltrado, eu acho. Eu gostei demais da pergunta dele, achei interessante demais. Eu falei, puta, agora eu quero escutar a resposta dele. Agora eu vou te falar a resposta do Arthur, não foi nem do Kim. Ele falou assim, ó, nós fazemos isso mesmo, nós estudamos o jeito dos gado, eles ficam bravos. Qualquer coisa que nós fala do gado, eles já ficam bravos e vai lá e me ajuda nós nas mensagens, nas postagens. Então, nossas postagens hoje têm muito alcance por causa do gado. E eles é gado mesmo. Então, essa raiva que você está falando agora, esse jeito que os gado estão tratando ele, é o jeito que ele plantou. Ele está colhendo o que ele plantou. Exatamente. O plantio é livre, você planta o que você quiser. Agora, para ceifar, para colher, aí não é livre não, meu irmão. Aí a marreta vem... Mas aí vem o detalhe. O que mais irritou com o MBL agora, foi a forma como eles se portaram durante a pandemia. Apoiando a prisão do Daniel Silveira. Eles eram para ser liberais. Isso. A pauta inicial deles era Estado mínimo. Sim. É só resgatar o nome. O que é? O que é MBL? Qual que é o significado? Se perderam, deslizaram. Eu concordo com você, se perderam, deslizaram, mas é aquilo que eu falo. Eu prefiro ainda bater no PT e no PSOL. E isso que você comentou aí, duas coisas. Primeiro, a gente não precisa ser igual a eles. Né? A gente não precisa ser igual a eles. Concordo. E segunda coisa, os falsos líderes vão cair. Estão caindo. Um cara que se baseia em falsos valores, o tempo chega. O tempo chega. E as pessoas que enganam alguns aqui, enganam alguns, só que é aquilo que eu falei. Então, enquanto eles estão enganando uns aqui, eu prefiro bater naqueles ali que estão enganando muito pior, que estão querendo até liberar crime. Mas olha só, aí eu vou falar para você por que eu acho que é importante sim a gente se contrapor ao MBL. As pessoas de direita, o que quer que seja que a esquerda fale do Bolsonaro, é imediatamente ignorado pela direita. Mas ainda há uma parcela muito grande da direita brasileira hoje que dá ouvido ao MBL. Então, quando o MBL ou a Moedo, por exemplo, falam aquelas besteiras e mentem descaradamente com o intuito de enfraquecer o apoio do Bolsonaro, porque eles sabem que para eles terem alguma possibilidade, eles não vão arrancar voto da esquerda. Sim. Eles só vão arrancar voto de quem é Bolsonaro, só isso que eles têm. Aí eles mentem assim, escandalosamente e eles conseguem sim fazer um impacto. O impacto que eles têm na direita, quando eles mentem e falam essas coisas do Bolsonaro e apoiam a ditadura, é muito mais prejudicial para a direita do que qualquer coisa que a esquerda tente fazer. Qualquer manifestação que a esquerda, o pessoal organiza. Porque atinge e tem um efeito. Então a gente teve que revidar mesmo e revidamos com força. No mesmo tom, e eles ditaram as regras do jogo, na verdade. Eles é que ditaram que a regra é assim, vai ser assim. Então eu vou trazer para um exemplo que é até muito mais pessoal para mim. Partido Novo. Entrei em 2012, saí em 2021, um dos momentos mais difíceis para mim, onde eu estava sendo atacado pela mídia toda, como ditadura baixa a minha porta, acusado de invadir casa dos outros, acusado de abuso de poder, um absurdo total, inversão de valores total, em cima de uma retórica imbecil. O que meu partido fez? Me deu uma rajada de fuzil pelas costas. O ódio que eu tenho deles por conta disso, você não tem noção, não. Eu ainda vou resolver isso com eles, processo, tal, justiça, isso e aquilo.
Mas eu sempre falo, prefiro não bater no novo. Às vezes solta, né? Porque às vezes a gente é humano, a gente não é de aço também. Às vezes questiona, a gente acaba soltando uma coisinha ali, uma piadinha aqui, uma coisa ali. Mas minha pauta não é ficar batendo no novo. Minha pauta é aquilo que eu falo. Prefiro muito mais o novo do que o pessoal. Não, mas nossa pauta não é bater em BBL, não. Só que quando eles vão, a gente vai. Quando eles Ninguém mijam acorda fora e fala do- assim, hoje eu quero bater Quando no eles BBL. pingam fora do pinico, a gente tem que Mas é que aproveitar. tá. Quando eles pingam fora do pinico, sabe o que eu faço? Eu bato internamente. Eu entro nos meus grupos e discuto ali nos meus grupos de WhatsApp. Eu vou indo nas conversas com as pessoas que eu tenho no dia, assim, ó, o que está fazendo aqui, ó, o que está fazendo ali, beleza. Mas eu não fico fazendo um videozinho, não fico fazendo meme, não fico atacando, por causa que eu não quero dar munição para a esquerda também. E o tempo é o senhor da verdade. Aqui eu fui expulso do Novo, mas 95% das lideranças me apoiavam. Sabiam que eu estava sendo injustiçado, sabiam que eu estava sendo perseguido. Eu não preciso também ficar nessa ânsia, porque as pessoas percebem. Aqui mesmo, em Patos de Minas, pessoa próxima de mim cometeu um deslize, um equívoco lá atrás de cair numa retórica e me atacar. E quando eu fui conversar com ele, ele foi homem suficiente para poder conversar comigo olhando no olho, falando o que ele achava, o que deixava de achar e tal, etc. Beleza, falou o que ele achava, falei, beleza, passou, foi tranquilo. Aquilo ali não ficou um rancor meu para ele, nem nada, porque ele fundamentou direito coisa dele. Só que hoje, de manhã, veio me falar assim, ó, a gente errou demais naquele assunto. A gente errou demais. Só depois que a gente foi perceber o que era que a gente estava entrando. Então, o tempo é o senhor da razão. A gente manter nosso caminho, nós temos uma coerência, nós temos uma tranquilidade, nós buscarmos união, porque a gente precisa de união. É só na união que a gente vai fortalecer, dar retorno. Não pode ser hoje, não pode ser amanhã. Às vezes demorou aí 2 anos. Mas vem, o retorno vem. E isso é valorizado, isso é visto. Então, assim, fez merda? Vamos conversar sobre isso, vamos jogar no grupinho de WhatsApp, tá? Vamos lá posicionar e mostrar realmente a incoerência que está acontecendo ali. Mas não vamos dar arma para a esquerda. Vamos deixar no noticiário o foco de que a esquerda está lá defendendo não sei o quê, entendeu? Que ó, incoerência aqui, incoerência ali. Não vamos tirar de foco deles, não. Entendeu? Então, assim, eu respeito muito, porque eu vejo muitas pessoas ainda muito nessa... porque o rancor é foda, é difícil lidar com rancor. É difícil você ser atacado e quando você tem a oportunidade para fuzilar o outro também, você não Mas fuzilar. assim, eu acho que mais do que rancor também é a grande decepção. A decepção é uma coisa que é um gatilho emocional muito recorrente hoje nas motivações políticas hoje. A gente foi decepcionado demais. Muita decepção mesmo, com governadores, eu no meu estado, com o Ronaldo Caiado, São Paulo, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, aqui com o Rodrigo Pacheco, Kim Kataguiri, eu acompanhava, cara, eu era fã. Eu era fã, eu aprendi muito vendo o Kim Kataguiri falando, o Arthur do Mãe Falei, eu era muito fã desse pessoal. E aí quando eu percebi que eles, assim, na pauta, no entendimento da economia, eu concordo com tudo, com quase tudo que eles falam e tal, mas quando eles começaram a atrair e chama de gado o povo conservador, Que votou nele, pô. que votou nele, mesmo discordando de muita coisa. Eles vão pagar Esse por isso gado na que eles eleição. chamam, muita Eles vão gente pagar votou por isso na neles, eleição. sabendo que... Por isso que eu concordo com você. Eles que deu as regras do jogo. Foi eles que escolheram a forma de jogar. E nós só foi revidado depois. Mas sabe o que acontece? Eu, como deputado estadual aqui em Minas, você como influenciador, com milhões de seguidores, nós somos líderes. Nós somos ponta de lança. Só para nós finalizar, você indo nesses congressos, eu sei que você está com pressa, nesses congressos no Brasil inteiro, você acha que o nosso Brasil vai mudar mesmo? Você está sentindo uma energia que nós vamos conseguir mudar, se nós estamos no caminho certo? Eu acho que a métrica que a gente tem que levar em consideração, ponteiro, que diz, é assim, qual é o nível de consciência da população, que é isso que vai levar à mudança, é consciência de que algo está errado. Repete, o nível de consciência. É um nível de consciência, porque se as pessoas estiverem desconectadas com o que está acontecendo, as mudanças vão acontecendo e elas não percebem. A mudança só acontece para o nosso lado se você tiver a consciência se está errado e algo tem que ser feito a respeito disso. Esses congressos que estão acontecendo são impressionantes. Eu lembro que os primeiros que eu comecei a ir era ali 100 pessoas, 200. Aí eu vou em Franca, quase 1.700 pessoas. Quase 2.000 pessoas. Quase 2.000 pessoas. E eu vou em cidades do interior, cidades de 30 mil habitantes, cara. Aqui foi 700 convites vendidos. 700 aqui. Mas aqui tem 150 mil, né?
Eu fui numa cidade de 30 mil habitantes que tinha 300 pessoas. Eu falei, meu Deus. É muito. É muito, é uma fraçãozinha daquela cidade. Só que, mas só 300, não. Para cada pessoa que vai ali, você pode ter certeza que tem 10, 20 que pensam igual, mas não tem essa coisa de ir em evento conservador. De ir lá, conservador. Ainda não. Ainda não. Mas tá mudando, E essas pessoas parece que tá vão, mudando, elas se gente. tornam multiplicadores. O bom desses congressos é quando termina, a pessoa sai daqui uma multiplicadora, ela sai daqui convicta, ela sabe como argumentar, ela sabe como debater. Então, a esquerda fez isso durante muito tempo e usou muitas vezes a igreja fazendo isso. A esquerda fez isso usando a igreja católica. Nós estamos fazendo isso de fora, montamos uma estrutura do zero. Então, se eu tenho esperança que a gente vai mudar, eu tenho demais. Eu estou vendo essa mudança acontecendo. Porque a mudança tem que acontecer primeiro aqui. E esse congresso mostra que isso está. No mundo físico mesmo, pode demorar. Aí tem que ser bem realista. Não vai ser talvez na nossa vida, tá? Nós vamos morrer velho e não vamos ver. Eu esperava a gente votar a resolvido. nova Constituição, você já me desanimou já, pô. Você pode colocar aí 2 gerações, eu acho, pelo menos. 2 gerações. A nossa obrigação é facilitar para os nossos filhos. Se a gente não começasse a agir agora, a gente ia entregar para eles uma situação irreversível. Nem adianta mais. Só que a gente já mostrou que já começamos, é o ponto de inflexão. A gente começou, desacelerou e está começando. A gente tem que entregar para os nossos filhos assim, olha, para você vai ficar bem mais fácil do que foi para mim, tá? Vai em frente. Os nossos filhos vão. A minha esperança é que os nossos filhos entreguem para os nossos netos isso aqui, ó. Só mais 10 metros você resolve o problema. Mas a gente não vai ver, não. Tem que ter essa consciência. É bom que tenha. Se você tem essa consciência, você não vai ter frustração. Porque nem o Nando Moura da vida. O Nando Moura, o quê? Eu elegi Bolsonaro ontem, ele não resolveu os problemas hoje? Entendeu? Aquilo é loucura. Cara, eu vi ele no MBL, passou vergonha lá. Passou vergonha, Nossa, coitado cara. dele. Se juntou com o MBL. Gente, muito obrigado. O tempo tava correndo ali, né? Infelizmente, né? Muito obrigado pela parceria. Você tá todos os eventos, você é um ícone ali que a gente tem que seguir, que a gente tem que olhar e tipo assim, é muito importante. Só vou pedir para vocês, não desista da gente, tá bom? Muito obrigado, valeu, meu irmão, obrigado, prazer te conhecer, Prazer tá todo bom? meu. Vou começar a te seguir lá e vou Pode começar seguir. com Você vai curtir, você vai ver que vou, a nossa vou é começar a te diferente. cobrar, você ouviu? Eu vou te cobrar lá. Pode cobrar, Meu Salve irmão, com Deus, um valeu. abraço, tchau, tchau. Abraço a todos aí. Obrigado, gente, obrigado, Gayer, obrigado, meu amigo. Obrigado.